Eu não sei como foi o seu dia, a sua semana. Talvez tenha sido um dia difícil ou até mesmo tenha sido um dia bom. Mas vamos adorar o Senhor nessa noite e entregar o nosso melhor para Ele. Pedir a Deus que a vontade dEle seja feita em nosso meio. Como é feita no céu, vamos pedir que também seja feita aqui na terra. Em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é dos céus. Deixa o céu descer na terra como é dos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu Esse próximo louvor, em Romanos 8, 1, Aleluia. Glória. diz assim:
Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você pode adorar o Senhor nessa noite por isso? Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em as tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em as tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de Graças a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Sintam-se todos abraçados por esse pastor. Graças a Deus. Só os vencedores dão glória aí. Vencemos mais um dia. Estamos aqui vivos em carne e osso para glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Graças a Deus. Eu quero orar com você. Nós temos uma palavra da parte de Deus. E Deus já tem falado muito forte aos nossos corações nessa noite. Desde o momento que nós dobramos os nossos joelhos ali, os sinais são notórios de que
nenhum esforço para a obra de Deus, ele é em vão. E nós glorificamos a Deus por essa causa. Amém? Fecha seus olhos, leva o seu pensamento a Deus. Talvez você hoje não teve tempo de orar, talvez você não teve forças para orar, ficou pensando em todos os problemas, menos na oração, na possibilidade de orar, mas Deus te trouxe aqui hoje, te trouxe essa noite, para que você seja um canal de bênção para aqueles da sua casa, da sua família que não puderam estar aqui. Eu quero abençoar a tua vida, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus e Senhor da Assembleia de Deus do Sampaio. Graças te damos, Senhor, porque vencemos mais uma batalha, vencemos mais um dia. Essas portas estão abertas como um hospital espiritual para acolher os cativos, os oprimidos, os necessitados, os fracos na fé, os doentes, os enfermos. Nós estamos aqui, Senhor, pela tua misericórdia, com a nossa integridade física preservada. Podemos, ó Deus, nos curvar diante do Senhor, nos humilharmos. Podemos, ó Deus, entregar nas suas mãos, através da nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia de trabalho, um dia de livramentos, aonde os nossos olhos carnais não puderam contemplar, mas que o Senhor livrou esse povo, livrou essa igreja das garras do nosso inimigo, do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, porque nós estamos aqui intactos, Senhor, para ofertar a nossa vida ao Senhor através desse culto de adoração. Viemos prestar a nossa gratidão ao Senhor pelo nosso fôlego de vida, Senhor. Te agradecemos muito, porque a nossa saúde, ela está aos teus cuidados, ó Deus. E uma vez nós sabemos que estando ao seu cuidado, a nossa fortaleza, a nossa segurança, a nossa tranquilidade, ela é garantida pelo poder da tua palavra. Meu Deus, o nosso muito obrigado. Enquanto nós estamos aqui, Senhor, venha cuidar dos nossos, venha cuidar da nossa casa, venha cuidar do nosso emprego, do nosso trabalho, o nosso pão de cada dia sobre a mesa. Meu Deus, venha cuidar de nós nos mínimos detalhes, Senhor, porque nós estamos aqui procurando ser fiéis ao Senhor com as nossas vidas, com o nosso culto. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque vencemos mais esse ano de 2021. Não tivemos perda, não tivemos baixa. Ninguém aqui do teu exército quebrou, caiu ou fracassou, estando claro em obediência à tua palavra, estando em obediência à liderança da igreja. Porque, ó Deus, o Senhor é aquele que sustenta essa obra, sustenta nossas vidas, sustenta nossas famílias, Senhor. E nós cremos nisso, porque muitos hoje estão sepultando seus entes queridos. Outros estão, ó Deus, na porta do hospital lá 3, 4 horas para um atendimento. Mas nós estamos aqui sendo atendidos
pelo médico dos médicos, pelo dono da vida, pelo dono da saúde, que tanto almejamos, saúde espiritual para cada um de nós nessa noite. Fortaleça-nos na tua presença. Ó Deus, que a nossa quarta-feira, se o Senhor não vier buscar a sua igreja, seja uma quarta-feira de muitas bênçãos, de muitas realizações, ó Deus, de muito propósito concluído, ó Deus, de portas abertas, ó Deus, de causas na justiça resolvidas, porque o Senhor vela por aqueles que são fiéis, tanto no pouco quanto no muito, quanto no bom tempo, quanto no mau tempo. Nós estamos aqui para te servir com alegria e singeleza de coração. Em nome de Jesus, toma o primeiro lugar sobre essa casa, sobre esse altar, sobre essas famílias. Em nome de Jesus. E se a igreja recebe essa oração, aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Queridos, sem perda de tempo, abram as vossas Bíblias. Abram as vossas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, a partir do versículo de número 18. Hoje nós vamos estar falando sobre o versículo 24 e o 25 propriamente dito. Do versículo 18 em diante, diz assim, vou ler aqui diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando
o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Graças a Deus. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Podem tomar assento. Queridos, o próprio texto, ele é notório quando Deus, aqui ele vai repudiar o comportamento de tais homens na face da terra, homens esse que fizeram as suas escolhas e optaram em transformar a justiça de Deus em justiça do homem. Ou seja, a justiça do homem para Deus é a injustiça. São homens que caíram, foram repudiados por Deus, seus comportamentos, a ponto do próprio Deus deixar de lado. Uma das coisas que o Espírito Santo sempre fala comigo, todas as vezes que eu examino esse texto, ele me lembra a importância de estar ministrando essa palavra, esse texto exclusivamente, para que nós que estamos de pé não venhamos a cair e depois que cair, dizer que foi mero acidente de percurso. Porque a verdade é que o homem, ele sempre quer dar uma justificativa pelos seus atos, pelos seus erros, que são cometidos por imprudência ou até mesmo pela desobediência, igual ele cita aqui, a desobediência aos pais. E a gente observa que Paulo vai fazer algumas observâncias aqui na igreja de Roma, que é uma igreja mista, e que em dado momento, hoje eu examinava esse texto novamente, em algumas outras literaturas, em dado momento a gente vê alguém tentando transferir o seu pecado, as suas iniquidades, as suas injustiças para outrem, ou seja, atribuindo a outro esse tipo de vida que essas pessoas aqui escolheram. Primeiro fator aqui que eles mostram
não são pessoas tementes à palavra de Deus. Porque uma vez que o apóstolo Paulo chegou em Roma, ele sabia que essa igreja era uma igreja muito complexa e que seria uma igreja que espiritualmente estava totalmente destruída. Estava totalmente destruída, estava totalmente contaminada, e não é nada que não pode ou que aconteça nos nossos dias atuais. Quando nós não nos colocamos na torre de vigilância, quando nós não nos dispusemos totalmente para Deus estarmos em vigilância. Uma das coisas que hoje nós estávamos no monte orando e nós percebemos que algumas pessoas muito desapercebidas com as coisas de Deus nos dias atuais. Principalmente, eu torno a dizer, porque é um culto de doutrina, quando começa a chegar o final de ano, a tendência daqueles que não têm uma vida integral diante de Deus, não tem compromisso, não tem responsabilidade. Pastor, eu sou só membro da igreja. É nesse momento que o inimigo espera entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Porque é um momento que você entra em distração, perde a total vigilância. Por quê? Porque nós estamos, o Brasil, o mundo, talvez, esteja num momento de festividade, porque é final de ano, vamos comemorar o Natal, vamos comemorar a passagem de ano, e a tendência do ser humano, o seu íntimo, é absorver esses momentos festivos. Infelizmente, a igreja, de um ponto de vista dessa igreja de Roma, e que nós precisamos tirar essa lição, nós não somos natural, nós somos seres humanos que estamos sob o processo espiritual. Nós somos um ser espiritual que habitamos num corpo carnal. Ou seja, a nossa vida, a nossa prioridade, ela precisa ser sobrenatural. Ela precisa ser, estou falando de prioridade, precisa ser espiritual. E é o momento que, pela experiência que nós temos do Evangelho, é o momento que o inimigo mais entra dentro dos lares. Causa divisão, causa discórdia, causa tudo aquilo que ele ficou o ano todo com muita paciência. Ele tem muita paciência. Nós vamos entender isso aqui num dos versículos. Ele ficou o ano todo esperando o momento certo de atuar. E aí no primeiro vacilo que a igreja deixa, ele entra nas nossas vidas. Vamos aqui, ó. Eu separei hoje, Paulo fez 3 observâncias. Paulo destacou 3 observâncias nessa igreja. Número 1, a ira de Deus contra os ímpios que trocam a verdade pela mentira, rejeitando a fé. O que é a fé? A fé é um dom de Deus. E muitas das vezes, nos momentos de tribulação, alguns crentes, eles chegam
a duvidar se a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e que os olhos não veem. Nós temos, isso é notório, nós temos passado momentos como esse, a igreja de um modo geral, e nós constatamos que 2021, muitos crentes fracassaram na fé. Fracassaram na fé por quê? Porque perderam o seu emprego, porque perderam o seu ente querido, porque perderam lá a sua casa, perdeu o seu bem material. E isso é algo que chama a atenção, porque isso gera uma tristeza muito grande no coração de Deus. Assim como essa igreja, Deus desaprovou o comportamento desses homens, tentando deturpar a verdade dele em mentira. E aí o inimigo, ele aproveita a brecha e fala assim: cadê o teu Deus? Você perdeu o emprego, cadê teu Deus? Você perdeu o seu ente querido com uma enfermidade, aonde está o teu Deus? E a gente sabe que em dados momentos, alguns crentes que não estão na torre de vigilância vai ouvir essa vozinha lá no fundo do ouvido e vai dar crédito, sim. E é onde que começa a decadência da igreja que uma vez é representada por cada um de nós. Porque uma vez que o membro da igreja, ele fraqueja por não, pela sua fé ser abalada, isso mostra que ele não passaram-se 12 meses. Ele ouviu a palavra de Deus, ele recebeu a oração da fé, mas nada daquilo fez parte da vida dele. Então nós precisamos, eu estou fazendo a comparação da situação dessa igreja e com a igreja atual e com o momento que a igreja está vivendo. Nós estamos fechando aí o ano de 2021. Eu sempre falo que provação não é para o poste nem para a árvore. É para os crentes. Para aqueles que verdadeiramente se dispuseram a dizer que têm fé em Cristo Jesus. Quando tudo vai muito bem, é uma maravilha. Agora, nós não podemos deixar o inimigo das nossas almas soar nos nossos ouvidos para saber aonde que está a minha e a tua fé. A minha e a tua fé, ela precisa estar guardada no nosso íntimo, no nosso interior e ser externada a cada dia, não pelo que acontece nas nossas vidas, mas pelo que Deus tem feito por nós a cada dia que nós amanhecemos com fôlego de vida, com alma vivente, com a nossa integridade física preservada. Se eu for perguntar quantos crentes hoje, ao amanhecer, falou: Senhor, muito obrigado, porque eu não tive um infarto, não tive um AVC, eu não estou doente, eu não tenho muito, mas eu tenho o suficiente para o meu pão de cada dia. E isso tem faltado, porque nós precisamos chamar a atenção da igreja, que esse relacionamento espiritual, ele precisa ser constante, independente da época, independente da situação. Nós precisamos dar graças. Em tudo dai graça. A segunda observância que Paulo faz aqui é que ele mostra que
A injustiça leva as pessoas a deter a verdade, sustentando falsos pontos de vista sobre o arrependimento. Nós precisamos estar ligado naquela passagem de João Batista, raça de víboras, Por quê? O reino dos céus já chegou. O problema é que a gente está esperando muita coisa do céu, quando na verdade o reino dos céus, ele já chegou e somos nós. Nós somos motivadores do evangelho. Nós somos alguém que fazemos o reino dos céus funcionar. Agora, para isso, nós precisamos, dia após dia, nos arrependermos dos nossos pecados. Como é que isso acontece? Senhor, perdoa os meus pecados. Palavras. Esse momento, pensamentos. Nós estamos vivendo um momento em que o inimigo tem tentado deturpar muitos pensamentos, tentando desconstruir a verdade de Cristo na mentira de Lúcifer. Eu dei o exemplo aqui, quando alguém perde o emprego, quando alguém perde algo que é importante, perde um ente querido, a primeira coisa, vê se não é assim, cadê teu Deus? Cadê a tua fé? Cadê a tua oração que não subiu ao céu? Ele vai tentar sempre desconstruir aquilo que o Espírito Santo tem alimentado na igreja de Cristo. E se nós não estivermos na torre de vigilância, nós vamos cair em tentação. Lembrando que tentação é para aqueles que estão em cima. O diabo, ele não vai tentar quem já está embaixo, quem já está falido, quem já está fracassado, quem já vive a vida de iniquidade, quem escolheu viver uma vida de injustiça. O diabo, ele vai tentar quem está em cima. E para isso nós precisamos estar nos arrependendo de verdade. Não são palavras, ações, gestos, comportamento, vida no altar, vida na presença, arrependimento. Porque hoje, eu imagino que, quando João Batista, ele gritava a raça de víboras, o que nos leva a crer que alguém menosprezava tudo aquilo que ele estava falando. Graças a Deus, aqui não. Mas tem alguns lugares onde o evangelho não é mais pregado, porque são palavras ao vento, a igreja cai em descrédito. E uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é estar na mesma tecla, porque a mente do homem, ela é muito frágil para as coisas de Deus. Porque hoje a gente fala de fé, hoje fala de arrependimento, hoje fala de reino dos céus, mas amanhã
Nós estamos no mês festivo. Alguém vai falar assim, vamos numa festa. A pastora até recebeu agora um convite do pessoal lá do bombeiro para uma festa de final de ano. Olha só, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Agora imagina se ela não está firme na fé. Não, é que aí o povo bota lá que o pessoal que é evangélico também vai estar participando. Então a gente precisa guardar isso na tábua do nosso coração, que nós precisamos nos manter em vigilância, 24 horas, diuturnamente, clamando pela presença do Espírito Santo. A terceira observância que ele faz, ele vai falar da falsa religião que leva a realidade espiritual, e a alta destruição moral. A falsa religião leva a imoralidade espiritual, a autodestruição moral e pessoal. Quando a Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, o que a gente, dentro desse texto, a gente tem visto? E que hoje também não é diferente dentro das demais igrejas. Alguém anunciando uma falsa religião. Assim como essa igreja de Roma, era uma igreja mista, pessoas que cocheavam em dois pensamentos. Alguns estavam ali talvez até para cumprir protocolo. E aí Paulo agora entra nessa igreja e começa a anunciar, identifica essa imoralidade que derrubou aqueles poucos cristãos, que contaminou, que contagiou, e constatou a autodestruição moral e pessoal. A ponto de que o texto vai dizer? Que Deus deixa eles entregues à própria sorte. Agora, olha só, fazendo menção do versículo 24 e 25, o último tópico vai dizer assim, esclarece as consequências das escolhas mal sucedidas, ou seja, das escolhas malignas. No texto, por isso, 24, entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Coloca para mim aí, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, primeiro bota o versículo 4, depois versículo do 9 ao 12. Ou se opõe e se levanta contra tudo, o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que
Volta lá no versículo 4. Depois, observem que Paulo vai trazer um esclarecimento aqui das consequências das escolhas. É quarta-feira. Olha só, isso aqui é muito sério. Isso é muito sério. Essa escolha é uma escolha maligna. Aqui, quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Tem alguém que pode fazer isso ou que já fez? Sim, Lúcifer. Ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu creio que é do conhecimento de todos aqui, que está claro que esse aí é o próprio Satanás que desejou um dia ser como Deus. Ele não pôde. Mas olha só, dentro dessa carta de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo de número 1, ele não pôde com Deus. Mas ele aqui mostra que alguns deram lugar a ele dentro dessa igreja em Roma. E o que ele fez? Desconstruiu a imagem de Deus. O que era incorruptível em corruptível. Bota lá o 9 agora. É mensagem para a gente raciocinar, tá, pessoal? Para pensar. Não dá para dizer mais que... É para pensar. Para meditar, para ver se quer continuar sendo um cristão. Aonde é que eu preciso melhorar para ser? Porque Satanás não está brincando. Se ele chegou nessa igreja de Roma, aonde foi uma igreja estabelecida por Deus, e ele conseguiu fazer todo esse aparato aqui dentro de uma igreja, o que ele não pode fazer com cada um de nós, se nós não entendermos? Porque aqui, a carta de Paulo aos Romanos vai dizer que o homem abriu mão de todo o conhecimento de Deus. Ele ignorou todo o poder sobrenatural do Criador e falou: não, eu vou adorar a criatura. É mais confortável. A minha escolha é adorar a criatura. E aí, de repente, no primeiro versículo de Tessalônica, ele já depara com alguém que pensa como ele. Deturpar as coisas de Deus, trazer a mente do homem a confusão. Será que Deus é na minha vida? Será que Deus me ouve? Será que Deus é na minha família? Será que Deus verdadeiramente me ama? Porque aí alguns vão fazer igual a Asaf. Vai se comparar ao ímpio. Porque o ímpio tem prosperado. O ímpio tem alcançado. Isso não acontece com o ímpio. Por que aconteceu comigo? Tinha uma lista negra lá no meu trabalho. Ué, por que eu, como cristão, entrei na lista negra e o ímpio não? Quando você começa a fazer... Bota aí primeiro o versículo 4, o anterior, de Tessalônica. Quando você começa a fazer esses questionamentos, primeira coisa que mostra, a palavra não foi nunca inserida no teu coração.
Porque a Bíblia vai dizer, vai nos ensinar que em tudo nós devemos dar graça. Na dor, Paulo vai dizer que sabe viver com pouco, sabe viver com muito, sabe viver na pobreza, já viveu na riqueza. E nós que estamos dentro da igreja, dizemos ser cristãos, será que nós temos essa convicção de fé? Será que alcançamos a esse arrependimento de entender que nada pode nos afastar do amor de Deus? Ou a gente ainda está? Será? Por que isso acontece? Por que isso deixou de acontecer? Os questionamentos. E aí a gente esquece, quando vai dobrar o nosso joelho, de agradecer a esse Senhor, muito obrigado. Porque pelo meu pão de cada dia. Muito obrigado porque eu estou aqui, ó, a minha integridade física, ela está preservada porque o Senhor me guardou. É tão fácil a gente dar crédito a essas desconstruções. É muito fácil, porque se a gente deixar o inimigo ali, quem é que se opõe e se levanta contra? Ainda bem que Jesus nunca falou que nenhum cristão teria uma vida muito fácil. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobre... Aí ele vai dizer o quê? Que ele faz o quê? Ele alivia. Ele alivia. O jugo continua e o fardo também continua. Você só se deixa enganar por vozes, por aconselhamentos malignos, se você quiser. Tá ali. Depois chega em casa, aí você vai ler. Bota lá o 9. Escolhas mal-sucedidas leva a gente a fracassar mesmo. O 9 vai dizer, esse cuja vinda é segundo a eficácia de... Ó, com todo... Vamos lá, a igreja lê comigo aqui. Com todo o quê? E que mais? E que mais? Será que isso não existe no meio da igreja? Será que Satanás não tem os seus adeptos no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela? E por que você tem dado ouvido? Porque certamente eu, quando dou ouvido a esse discurso, isso mostra que a palavra de Deus, a verdade que eles estão tentando desconstruir todos os dias, e não vão parar. 2022 vem, eles vão continuar tentando desconstruir, para ofuscar a tua fé, para ofuscar a tua esperança, para ofuscar o teu relacionamento com Deus. Ele vai ofuscar se você deixar. Bota o 10, vamos lá ler o 10. E com todo o engano... Está dormindo, né, Breno?
com todo engano, injustiça para os que... Olha só, eu não tinha nem examinado ainda esse aí, olha só. Com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam. Mas no anterior, ele vem com sinais, prodígios de mentiras, milagres de mentiras. E infelizmente, na igreja do século 21, ainda tem pessoas sendo iludidas dentro da igreja, sim, porque ainda não se arrependeu, ainda não fortaleceu a sua fé em quem deveria, que é o Espírito Santo. Aí ele vem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Bota o 11. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro. Pega esse aí e compara com esse texto. Quando Deus vai falar assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte. Eu só vou para o inferno se eu fizer essa escolha. Por isso que nesse 24 e 25, Paulo está esclarecendo as consequências da escolha mal sucedida. Pastor, como é que eu vou saber se eu estou fazendo a escolha certa ou a escolha errada? A Bíblia está aí para te orientar. Agora, depende de quantas vezes você também vai pegar a Bíblia por dia para querer saber isso. É mais fácil a gente... Quero ver quem é sincero. Não é mais fácil a gente ouvir a voz de alguém? Não é o poste, não. O diabo não usa o poste nem a harpa. Ele usa alguém. Fala, igreja o quê? Em vez de ir para o culto da virada, vamos para a praia. Todo mundo vai. Não é assim? Vamos para a praia. Ó, e eu conheço muitos crentes, tá? Que esse ano faliram, quebraram, porque no final do ano passado, se tiver alguém aqui com esse duplo ânimo, duplo pensamento, já sai daqui liberto por essa palavra. Pelo amor de Deus. Quebraram esse ano porque foram romper o ano. Romperam o ano na praia, dando 3 pulinhos. Crentes amaldiçoados. Porque a Bíblia não ensina nada disso. E se o pastor deles não ensinaram, vai também para o inferno junto com eles. Que a Bíblia está aqui para ser ensinada. Olha o que Satanás está tentando, olha como é que ele faz. E ali Deus está rejeitando, tá? Deus está rejeitando quem está dando ouvido. E vocês vão receber, alguns aqui vão receber convite. Fulano, vamos lá na praia, está muito calor. Vai lá para a igreja, nada. Que igreja? Bota uma camiseta branca. Faz um pedido. Como é que é? Gente, pelo amor de Deus, como ser humano, como pastor, como alguém racional, eu não consigo entender isso. Alguém que ouve a palavra de Deus consegue ser tão miserável a esse ponto? Tem que ser igual João
João Batista, porque crente que é crente. Tem que ouvir essas palavras, entubar e falar, pastor foi duro, mas ele está certo. Tem uns que não gostam de dar razão, não. É porque está nesse grupo aí, ó. Está nesse grupo aí. Para que creiam a mentira. Vivendo vida de mentira dentro da igreja. Interessante que a gente sabe quem é crente. Ó, eu já ouvi de um pastor. E ele, cara de Assembleia de Deus. Eu estou falando que ele está dormindo. O Maurício, essa gravação fica ruim, Maurício. Já vai vendo. Ó, o pastor falou que não vai ter, esse ano na igreja dele não vai ter culto da virada. Não vai ter. A pergunta é, para que serve um culto da virada, gente? Será que é para preencher o tempo que o povo não tem? Será que é isso? Eu, pelo menos, sempre participei de todos os cultos, dobrei o meu joelho 10 minutos antes para agradecer a Deus e entrar o ano seguinte me humilhando, prostrado, orando, adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me sustentou para eu estar ali. É gratidão. Aí vai gente, crente indo para a praia lá para dar ibope para Iemanjá, para a rainha do mar, para abençoar a vida, para não sei o quê. Aí no dia seguinte, no ano seguinte, perde o marido, perde o emprego, perde o parente. Ué, mas por que isso aconteceu? Eu estou na igreja o ano todo. Ué, lembra lá do teu passado. Ah, Jesus. Muito bom, Espírito Santo, me lembrar isso. Os que não vieram estão aí ao vivo, é para o Brasil todo. É para todos aqueles que se dizem crentes. Ou cristãos, sei lá. Ficam em casa vendo novela. A Globo vai botar programação nova e o crente vai ficar lá vendo. Não vai vir para a igreja. Amém, igreja. Dá um glória. Vocês que já estavam pensando em ir para a praia. Meu Deus do céu, Jesus amado. Olha, às vezes eu me pego pensando. Nós escolhemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não nos motiva a entristecê-lo. E eu tenho uma notícia verdadeira para você. Se você não mudar as consequências, diz aqui, das escolhas serão mal sucedidas na tua vida. Em tudo. Infelizmente. Bota o 12. Bota o 12. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer. Aí, prazer na iniquidade. Depois, como é que alguns crentes que tentam desconstruir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, como é que essas pessoas querem ser julgadas? Como é que elas querem ser tratadas? Está falando ali de igreja, de crente, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade.
A verdade está sendo pregada aqui. Eu escolho não crer na verdade. Aí a pergunta que eu te faço é, concluindo pegando o raciocínio desse versículo, qual é o julgamento que você quer que Deus faça de você? Quem não é por nós é contra. Está escrito aonde isso? No livro de psicologia, de matemática, de português. Quem não é contra nós é por nós. Quem não é por nós é... Meu Deus do céu. Bota aí 2 Coríntios 6, do 18 ao 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pega esse raciocínio aí comigo. Vou ler aqui de novo. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois esses mesmos, mudaram a verdade de Deus em mentira. Agora vamos para lá, Coríntios. Paulo escrevendo à igreja de Corinto vai dizer, porque foste comprado, bota o 18, 6, 18. Olha o que ele manda fazer, fugir da... Sabe o que ele está mandando os cantos? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Aí tem que haver o que para esse pecado? Muito arrependimento. Mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E o nosso corpo é templo de quem? Então vocês imaginem essa igreja lá em Roma. O que estava acontecendo dentro dela? Versículo 24 e 25. Eles mudam a verdade de Deus. É mais ou menos aqueles pecadinhos de estimação que eu sempre... Vou morrer falando isso aqui. Amém. Pecadinho de estimação. O diabo ele tem tentado trabalhar na mente. Existe até um ditado que vai dizer que a mente vazia é o quê? E para que serve uma oficina? Para criar alguma coisa, para trabalhar, né? Oficina de arte, oficina de carro, oficina de não sei o quê, de mais não sei o quê. E imagine Satanás fazendo a sua mente de oficina. O seu corpo demonstra ser uma coisa, mas a sua mente e o seu coração está longe de quem? De Deus. E se não houver arrependimento, pode escrever que o passaporte para o inferno é mais do que garantido. Bota o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. O nosso corpo é proveniente de Deus. E que não sois de vós mesmo.
Já reparou que quando Deus quer punir o homem, ele toca no corpo? Porque às vezes o espírito já foi contaminado. Aí o cara sai da igreja, ou fica dentro da igreja morto, igual o diabo gosta. Enfim, morre espiritualmente. Mas parece que o corpo está normal aí. Aí por isso que Deus vai lá, toca no corpo físico, para despertar o homem. Não é vingança de Deus, não. É o único método que o homem acorda para a vida. É o único método usado no céu, porque quando o cara morre, se ele se arrependeu, vai para o paraíso. Se ele não se arrependeu, vai para o inferno. Mas aí, para alguns vão ser benefícios. Esse povo aqui da igreja de Roma, isso aqui vai ser benefício para eles morrerem. Eles já estão no inferno. Aí eles vão morrer, vão para o inferno ainda. Por isso que Deus falou. Por isso que vocês vão ver, gente, não sejam hipócritas. Tem gente que Deus deixa de lado. Deus deixa de lado. Tem gente que é tão ruim, faz as escolhas malignas, diariamente não se arrepende, não desce, não se quebra. Aí Deus fala, eu vou tocar no corpo. Porque quando toca no corpo, alguém pegou resfriado aí, aí tem uma dorzinha que dá lá no corpo, né? O corpo fica todo mole. Aí alguns crentes já estão até aproveitando, falando, ai Jesus, não dá para orar não, porque o corpo já está com a febrezinha, com essa molezinha que dá no corpo. Hã? Aí, arrebentou. Tu conseguiu orar, missionário? Se não orar, aí se não orar, mas é bom, não é bom ser provado? Aí é onde que Deus fala assim, esse aí está aprovado, hein? Porque na dor, ele está me glorificando, na dor, ele está me clamando, na dor, ele está orando, ele levantou de madrugada, ele não botou corpo mole. É esse verdadeiro adorador que Deus está precisando, pessoal. Deus está cansado dos enganadores dentro das igrejas. É bom que está para o Brasil todo. Deus está cansado dos enganadores dentro da igreja. Bota aí o 20, que eu fecho. E esse reconhecimento? Porque foste comprado por bom preço. Isso também infelizmente, tem faltado. E o exemplo é o texto sagrado que nós lemos. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso... No vosso... Vocês já viram o espírito vir sozinho para a igreja? Vocês já viram a alma sozinha vir para a igreja? Já viu aqueles crentes dos últimos, dessa última geração, só vive cansado? Só vive desanimado? Como é que quer ter um relacionamento com Deus? Olha só, isso aí não é o pastor que está inventando nada, não. Nós fomos comprados por um bom preço. Aí ele me instrui. Glória a Deus por isso. Pois a Deus... Glorificai, pois, a Deus no vosso sacrifício. É porque agora tem negócio de Cristo, tem uns crentes malignos. Isso é crente do diabo, tá? Se alguém vai ouvir alguém falar, tô pro Brasil todo, falar que é crente em casa é do diabo.
Porque a Bíblia não me ensina nada disso. Eu tenho que glorificar o Deus com o meu corpo. Aonde? No templo, na presença, de joelho, glorificando o tempo todo. Aí vem crente querer justificar. Ainda tem uns que ainda tentam se justificar. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a... Ué, por que Paulo não inverteu? Será que não foi erro de escrita, não? Mandando glorificar a Deus primeiro no espírito. Eu não esqueço disso até hoje. Não esqueço disso até hoje. Os seminários antigos, eu não sei se hoje ensinam isso, mas uma das coisas que a gente aprendia nos seminários antigos, Deus constituiu o templo, Deus constituiu o sacerdote desde o princípio. Desde o princípio. Então, existe o sacerdote, que hoje é representado pelo pastor, e existe o templo, que é o lugar de quê? De adoração, de oração, de busca, de relacionamento, de comunhão. A Santa Ceia é feita em casa? Alguém já viu isso? Alguém já viu, para os que dizem crente Cristo em casa, alguém já viu alguma Santa Ceia em casa? Porque se for, eu arrasco, a Bíblia está mentindo. Vamos ficar de pé. Que aprendamos com a palavra de Deus. Ouçamos menos blá, blá, blá. Tá? Quando alguma voz vir soar no teu ouvido, repreenda, porque é o inimigo das nossas almas tentando desconstruir e o que Deus construiu. Fecha teus olhos, Deus e Senhor. Tua palavra foi ministrada, foi ensinada conforme a tua vontade. Espírito Santo da verdade, muito obrigado por ter me instruído e me orientado a falar sobre o culto de agradecimento, o culto da virada, porque tem crente que precisa ouvir isso, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que verdadeiramente essa palavra possa permanecer nos corações, no coração dos teus filhos, que aqui estiveram glorificando ao Senhor com o próprio corpo, Senhor. Não tem meio termo na tua palavra. E eu quero agradecer ao Senhor por nos instruir segundo a tua palavra, segundo a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus, se a igreja recebe essa palavra, aplaudam ao Senhor, graças a Deus. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás nesse
pegou o voto missionário social, no domingo, Santa Ceia do Senhor. Não faltem a Santa Ceia, é a última Santa Ceia do ano. Pastora Ana Maria já preparou um sermão ali muito forte. Dá glória domingo também não, hein? Vai ser forte demais. Nela, domingo, nela, domingo. Acostumando no sermãozinho. Começa domingo agora, depois no... Todos pegaram? Todos são da casa, amém? Quantos têm sido abençoados em contribuir com essa obra? Eu também tenho sido abençoado, amém? Então levanta seu envelope. Pessoal, ó, deixa eu fazer uma observação aqui, ó. Bota aí baixinho que essa observação. Janeiro é um mês muito crítico, tá? Durante todos esses 5 anos, a gente chega, não é só a nossa igreja, né? A maioria das igrejas sofrem em janeiro. Lembrando que em janeiro a gente também paga a luz, paga a água, e a gente precisa fazer uma reserva esse mês. Tem o salário da psicóloga também em janeiro, tem a ação social em janeiro, tudo em janeiro é normal, tá? Porque não deixa a euforia das festas fazerem você gastar com aquilo que não é pão, para depois não ter, você falar, pastor, não consegui nem contribuir porque o dinheiro não deu. Não existe esse negócio de dinheiro não dá. Existe o dinheiro mal administrado. Cadê quem é especialista? Eu libero uma palavra de bênção sobre a vida dos teus filhos. O Senhor sabe, Deus, quem pode contribuir e não contribui. Assim como o Senhor sabe daqueles que não têm condição de contribuir e gostaria de contribuir. O Senhor sonda os corações. Por isso, Espírito Santo, nós entregamos, ó Deus, os dizimistas, os ofertantes, e agradecemos ao Senhor por cada porta de emprego aberta, Senhor, nessa casa de oração, em nome de Jesus.